Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, dia 24 de maio de 2024. Tudo bem com vocês? Muito bem, espero que sim, claro. E estamos de volta aqui para comentar mais um pouquinho de tudo que acontece, de tudo um pouco, porque notícias é o que não faltam, são muitas notícias. É a situação econômica do Brasil, com esta farsa fiscal que está sendo implementada pelo governo federal, é a situação das enchentes no Rio Grande do Sul, é a falta de confiança dos investidores no mercado financeiro, é aquela situação dramática onde vemos jovens exterminando seus familiares, vou usar esse termo porque fica muito claro. Em uma mesma semana, 2 diferentes jovens menores de idade destruíram suas famílias, né? E claro, isso tudo com aquele efeito da educação Paulo Freire, que ajuda a desestruturar a cabeça dos jovens nas escolas. E diante disso tudo tem as questões políticas lá no Congresso Nacional. E não se dá, não dá para esconder o fato de que muitas traições estão vindo à frente. Estamos nos deparando com situações que jamais poderíamos imaginar. Eu vou citar 2 delas aqui. A primeira é que o senhor Randolph Rodrigues, que é o líder do governo lá no Senado, parabenizou Sérgio Moro por sua vitória em julgamento lá no TSE, dizendo que o julgamento foi muito técnico e independente. Deu aquele tapinha nas costas, sorridente, o Sérgio Moro todo babão, com aquele sorrisão bem, né? Deixa pra lá, ou seja, feliz da vida, como se estivesse cumprindo um determinado combinado, vamos dizer assim. Porque esta vitória de Sérgio Moro não saiu de graça, tenham certeza disto. Não porque ele fosse culpado da acusação de abusar do poder econômico, eleitoral, nada disso. Eu até acho que nem abusou. Mas pelo fato de sabermos que o atual mandante é vingativo e queria sua cabeça. Então o que aconteceu para ele escapar desta cassação de mandato? O Randolph Rodrigues disse o seguinte em um post lá no X do Elon Musk: é assim que tem que ser. O judiciário não pode jamais criminalizar a política. Jamais. Escreveu Rodrigues, colocando a foto, dando um tapinha nas costas de Moro. E com essas e com outras vamos encarando a cada dia que passa as ovelhas retirando seus disfarces e apresentando suas garras. Pobre do mito, que teve tantos traíras à sua volta e nunca se deu conta. Agora, a decepção ao quadrado, digamos assim, é com o ex-vice-presidente que conseguiu enganar por tanto tempo muitas pessoas, né? Mas, como dizia Churchill, ninguém consegue enganar por tanto tempo tantas pessoas, ou coisa parecida, né? E olha que ele enganou inclusive a mim, que durante muito tempo defendia aqui que o Hamilton Mourão cumpria aquele papel de vice-presidente, né? Ficava na dele, dando entrevistas quando pediam, mas aos poucos as coisas foram mudando. Hoje, o senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente, disse em uma entrevista na Rádio Gaúcha que com 70 anos de idade, sua atuação direta no socorro às vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul seria um desvio de função. Acreditem ou não, ele disse que não é função dele socorrer ninguém. Desvio de função, Mourão? Qual é a função de um homem diante de tamanha tragédia? Independente de ter 40, 50, 70, 80 anos, a solidariedade, não importa qual, é sempre muito bem-vinda para quem está sofrendo. Você me falar de função,
Diante do que disse, ele completou: eu entendo isso aí, disse o inexpressível senador. E completou, perguntando: quantos homens de 70 anos estão dentro d'água? Ainda teve a coragem de fazer essa pergunta. Bem, sofrendo e morrendo foram muitas pessoas de 70 anos dentro d'água, seu Mourão. Se é que o senhor quer saber. Não é a questão da idade, a condição física do senhor me parece muito boa, está sempre muito bem apresentável, sempre muito charmoso lá dentro do Senado. Nem que fosse lá para aparecer com um coletinho daquele igual do governador gaúcho, para dizer: estou aqui. Mas nem isso o senhor fez. Ele disse que ajudou a enviar carretas de alimento, trabalhou por trás, não quis aparecer. Pode ser que sim, pode ser que não, quem sou eu para duvidar? Mas fato é que a simples palavra que o senhor emitiu hoje foi uma verdadeira catástrofe. Ele ainda falou: eu não vejo isto como minha função. Eu estaria tendo um desvio de função. E esta é a minha visão, disse ele, quando foi questionado pelo radialista. Pois é, melhor seria se você, Hamilton Mourão, tivesse continuado de boca fechada como esteve desde o início da tragédia lá no Rio Grande do Sul e nos mantivesse em dúvidas. Pois ao se manifestar como fez, você não deixou dúvida alguma de que é um frouxo das frouxas armadas. Simples assim. Você não foi capaz de manter a honra de sua farda, que vestiu durante décadas, com aquela pose de macho, cara feia, né? E sua covardia foi extrema ao renegar socorro aos seus irmãos gaúchos. Isto é a mesma coisa que você demonstrou no último dia do seu mandato como vice-presidente, quando se pronunciou diante das câmaras de televisão em horário nobre para dizer que o Brasil vivia uma democracia plena, alfinetando o mito. Você foi igual. E hoje eu sei que esse é o seu caráter, o de fujão, o de frouxo, para não dizer outras coisas. Pois é, enquanto isto, essas pessoas que não merecem a preocupação do Mourão, né, estão sofrendo, continuam sofrendo. E esse sofrimento está longe de terminar. Pois não basta as águas baixarem, não basta juntar os cacos e chorar os mortos, nem os desaparecidos, que são muitos. Pois a rotina de vida dependerá e muito da volta ao trabalho, a volta às aulas, coisa que certamente irá demorar e muito. Por isso não há como escapar da necessidade da ajuda federal, já que o Rio Grande do Sul, como um ente federativo, que tem governo estadual, governos municipais, uma assembleia legislativa, envia anualmente tributos altíssimos. Em média, 60 bilhões de reais ao ano. E, no entanto, recebe de volta do governo federal migalhas. Parece mentira, mas cerca de 42 bilhões de reais provenientes do suor dos gaúchos desaparece num saco sem fundo anualmente e é redistribuído para estados que praticamente não produzem nada. Em 10 anos, o Rio Grande do Sul perdeu cerca de 420 bilhões de reais, perto de 84 bilhões de dólares. Como a União tem coragem de falar em dívida de 100 bilhões do estado do Rio Grande do Sul, se os gaúchos já entregaram quantia 4 vezes superior a isto? Quando nos lembramos daquele período pandêmico, com aquela ideia do fique em casa, economia a gente vê depois, os danos da economia obrigaram o governo a injetar 700 bilhões de reais para evitar o caos. E todo mundo ficou caladinho, ninguém elogiou o ex-presidente
por suas determinações de salvar empresas, proteger empresas para que não demitissem ninguém, para que essas pessoas tivessem o mínimo de rendimento para se manterem enquanto estavam em lockdowns. E tudo isso para evitar o caos. Só que naquele momento a infraestrutura da nação não estava prejudicada, não foi danificada. A situação do Rio Grande do Sul é muito distinta, pois será necessário reconstruir praticamente do zero mais de 300 municípios, sem sabermos ao certo onde serão reconstruídos. Mas o que vemos são as autoridades preocupadas em caçar os propagadores de mentiras nas redes, com o único intuito de alimentar a ideia de regulação das redes sociais. Pois, segundo eles, que comandam a nação, foram essas mentiras que causaram dificuldade na resposta do Estado e não a falta de coordenação prévia. Ou seja, eles não ajudaram mais rapidamente o povo gaúcho por conta das mentiras nas redes sociais. Esse é o argumento, essa é a desculpa. A internet apenas mostrou o acontecimento e as pessoas puderam saber da realidade daqueles locais, mesmo morando longe. O Brasil viu, o mundo viu o que aconteceu e ainda está acontecendo no Rio Grande do Sul. Porque as chuvas não param, as enchentes não param, Porto Alegre voltou a encher de água novamente. A rede mundial de computadores também permite que as pessoas diretamente atingidas pelo evento possam expressar as suas dores e os seus pedidos de socorro, que sem a internet certamente permaneceriam na escuridão da informação, porque esse governo que aí está não quer mostrar a realidade, não quer mostrar de verdade o que está acontecendo e o que o governo está fazendo, porque até agora não fizeram nada. Todo mundo naquela de fechar a boca, sumir das notícias, fingindo que estão trabalhando, mas na prática ninguém até agora levantou o cheque. Olha, chegou o cheque para nos socorrer. Ninguém mostrou. Por quê? Porque não chegou. Simples assim. E a imprensa caladinha continua passando pano, dizendo que o governo está trabalhando, dizendo que o exército está fazendo isso, está fazendo aquilo. Fato é que estamos vivendo sim uma desordem institucional, governamental, Brasil inteiro, e todo mundo está achando graça, porque o din-din está entrando em seus bolsos. Todo mundo que eu falo, eles, principalmente a imprensa. Só que a hora que a fonte secar e vocês abrirem os olhos, provavelmente vocês também não terão casas. Não porque teve uma enchente, mas porque foram tomadas. Fiquem espertos. Meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, deixe os likes, se inscrevam no canal. Continuo pedindo ajuda para que vocês divulguem o Terra Brasilis News para os seus amigos, porque é a única forma que eu tenho de continuar o trabalho. Agradeço a boa atenção de vocês, desejo muito bom descanso e até a próxima, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.